Então vamos começar aí pelo Vozão. Vou passar a palavra para Léo. E me conta aí, Léo, atuação de gala mesmo? Deu para dar aquela animada, aquela massagem no ego? E já tem pergunta aqui no nosso chat que eu já vou lhe passar também, de Wagner Costa, dizendo que esse time que o Ceará ganhou de 4-0 é bom mesmo? Diz aí, Léo. Boa noite, Ju, Cauê. Wagner, é complicado. É um time bem recente, bem novo, recém-promovido. Assim, é um time aqui da região metropolitana de Fortaleza, mas um time que tem pouca história no futebol. Então, a gente tem que sempre colocar um asterisco bem grande em cima dessas vitórias, né? Não dá para animar, assim, não dá para animar. É lógico que, e é óbvio que ganhar é sempre melhor do que perder. Mas o Ceará está com tanto fardo, assim, tanto esqueleto dentro do armário, do ponto de vista político, e até a gente falava com o Clauber na última live, que é até difícil a gente observar de perto e analisar uma reestruturação acontecendo no Ceará. Ela está acontecendo, mas os bastidores políticos são tão conturbados que a gente não consegue curtir esse momento. A parte boa que existe na restauração. Tem a parte difícil, mas tem a parte boa, a parte da esperança, a parte do recomeço, a parte de ver cada pequena evolução, de ver as peças encaixando aos poucos. E jogos como esse servem para isso, né? Jogos como o Guarani de Juazeiro. Mas a gente não está conseguindo por causa da questão política. A política do clube está influenciando demais, e sem dúvida isso está influenciando também o elenco. Assim. Cada derrota, cada vitória vai ter sempre um asterisco, e cada derrota ela vai ser sempre muito pesada, ela vai ser sempre, vai trazer à tona coisas que o time está carregando de 2022, de 2021. Então vai ser muito difícil a gente voltar a curtir assim, essas vitórias do ponto de vista do torcedor do Ceará. Pois é, mas fala um pouquinho mais sobre esse jogo especificamente, né? Porque você estava comentando também, antes de rodar a vinheta e a gente começar valendo, que o Ceará não começou daquele jeito, assim, engrenado, né? E o que é normal para uma equipe que caiu do Brasileirão, da Série A para a Série B, está num momento político e administrativo complicado, né? Mas, assim, você conseguiu enxergar um pouquinho de evolução, né? Como você deixou, assim, mais claro nesse finalzinho do seu comentário. Mas o que aconteceu nesse jogo, né? Fora o placar elástico, que te deixou, assim, um pouquinho mais tranquilo, no sentido de que, bom, o negócio está caminhando, pode ser a passos lentos, ok, mas pelo menos está caminhando de uma forma que é interessante para a gente assegurar um lugar honesto, se não o título, um lugar honesto aí nesse estadual. Ju, o Ceará veio de uma partida muito ruim contra o Ferroviário pela Copa do Nordeste, assim, uma produção muito abaixo assim, da crítica. O time apresentou futebol basicamente em 10 minutos de jogo, assim, mas desde o começo já tinha um meio de campo que perdia para o Ferroviário as disputas de bola, o que dificultava, porque sobrecarregava a defesa do Ceará, que já é lenta. Então, assim, esse jogo veio um peso já muito grande nesse jogo, apesar dessa fragilidade do adversário, a torcida já veio com um peso muito grande. Assim, foi um dia de protestos, as principais organizadas do clube, as principais páginas de produção de conteúdo do Ceará convocaram para esse protesto, né, de público zero, fizeram protestos nos arredores do estádio e contra o presidente, contra a sua diretoria, e deu um pequeno público ainda, alguns torcedores quiseram, assim, não houve nenhuma forma de tentar barrar o torcedor, realmente quem quis ir ao jogo foi respeitado, e assim, tinha protesto, era time praticamente todo reserva, e choveu muito em Fortaleza, né, durante o dia, então assim, era um campo pesado, então assim, a expectativa daquele jogo horrível, né, aquele jogo dizer assim, cara que vai sair de casa quem é herói mesmo, assim, para assistir esse jogo. Mas assim, do começo do jogo já foi possível ver um time organizado, assim, e de forma surpreendente, porque era um time completamente mexido, assim. Foi o primeiro jogo do Mourinho com a beira do campo, né? Ele que enfrentou, nesse começo do ano, problemas de regularização, de uma documentação que faltava vir da polícia paraguaia, e chegou na última semana, já no dia do jogo, praticamente, não houve tempo de regularizar, por questão de correios mesmo, e a polícia lá paraguaia demorou, mas foi a primeira partida dele à beira do campo.
E foi um questionamento que foi muito feito no último jogo pro auxiliar dele, o Burgos, né? Perguntaram muito se fez diferença ele, assim, a falta do Mourinho no campo. E ele estava muito nervoso na coletiva, assim, muito ali sem saber o que falar. Ele estava bem nervoso, assim. Então, assim, deixou essa pulga atrás da orelha se realmente ele não soube ali conduzir ou transmitir as orientações. Percebeu que ele estava realmente muito nervoso naquela função ali. Até na entrevista ele estava nervoso. Mas hoje o time já começou dando sinais que estava mais organizado, realmente estava organizado em campo. O meio-campo mais leve, mais técnico, de menos marcação, formado pelo Guilherme Castilho e pelo Arthur Rezende. O Guilherme Castilho, que desde o ano passado, a torcida pede demais para jogar. Assim, foi o maior compra da história do clube. Foi um jogador caríssimo e saía treinador, entrava treinador e ele não vinha tendo chance, assim, sempre era preterido, sempre era reserva e quando entrava, sempre entrava bem. Até que chegou a se lesionar, teve uma pubalgia e no final da temporada realmente não pôde. Jogou muitas vezes no sacrifício, o pouco que jogou, mas a torcida queria muito ver esse jogador em campo e o Arthur Rezende, que quando entrou bem. E isso somado ao fato do meio-campo ter sido o setor mais criticado no jogo passado, né, na derrota para o Ferroviário, que era formado pelo Richardson, que vinha muito mal desde 2022, e pelo Kaique Gonçalves, que fez uma boa partida contra o Guarani de Juazeiro, mas com essa ressalva de ser um adversário mais fraco. Mas o Ceará tinha esse meio-campo com mais qualidade em toque de bola, qualidade no passe em profundidade. Então, começou o jogo, o Ceará dominando mais esse meio de campo pela qualidade, por toques rápidos. Assim, são jogadores que se movimentam muito, que tem um passe longo, inclusive bom. Léo, Oi. Só para não perder aqui o gancho que você falou também, desse momento do torcedor, da torcida com protestos, né? E nesse jogo especificamente, você falou que choveu muito, enfim, um comentário aqui do seu Flor. Ele disse: hoje estava muito esquisito a bancada, clima paia, mas parabéns para quem foi. Então é meio isso, né? Parabéns, guerreiros que foram aí acompanhar a partida, pelo menos levaram um 4-0 que deu aquela massagenzinha no ego. E acho que pelo menos deu para justificar ter saído de casa, né? Exatamente. Hoje em Fortaleza, para os padrões da gente, estava glacial, assim, 24 graus, assim, aquela coisa que você não sai de casa. Rapaz, queria. Aqui em Salvador tá tipo uns... Sem zoeira, acho que tá uns 31 graus aí fora agora. Tá muito quente. Tá. Aqui tava um período bem quente, mas tá chovendo aqui de uns dias para cá, até aqui no interior. E tá muita chuva mesmo. Em Fortaleza, mais do que aqui. E assim, realmente, quem foi pro jogo hoje merecia esse joguinho mais organizado, aquele jogo sem cara de estadual. Então, assim, o Danilo Barcelos, ele vinha sentindo o ritmo desde o começo, assim, ele foi titular nas 2 primeiras partidas, mas a gente sentia ele bem lento, ele sentindo realmente a volta, a readaptação, o ritmo de jogo. E o William Formiga entrou na primeira partida e entrou bem. E hoje o William Formiga entrou de titular e fez uma boa partida. É um jogador que veio do Vila Nova, fez uma boa Série B ano passado. E acredito que, assim, por coerência, o Mourinho tem que manter ele titular, assim, até pelo menos o Danilo Barcelos voltar a ter condições de jogo, assim, realmente, que não venha comprometer. E na lateral direita, que é um grande problema, ele voltou com o Igor, que é um jogador, além de muito criticado, tem um pouco mais de confiança da torcida do que o Buiú, né? Que é o Marcos Ítalo aqui da base, que é realmente um jogador que está encerrando seu contrato agora, não deve ser renovado. É um jogador que é tratado como jogador da base, mas já tem quase 28 anos de idade. Então, já teve tempo, já teve chance, já teve oportunidade, teve contrato renovado. Então, assim, a fase do Buiú já passou. Mas o Igor hoje não comprometeu, assim, realmente fez o básico. E na frente o Ceará entrou com o Eric, que já tinha entrado bem na partida passada. Entrou com o Vitor Gabriel. Fez gol, né, Cauê? Fez dois gols. Fez questão de ressaltar isso. E deu assistência, 2 gols. Primeiro gol, viu? Um passe cortando a defesa, vertical. Sensacional. 2 gols e uma assistência, o menino Eric. E ele entrou também com o Vitor Gabriel, né, de centroavante. O Vitor Gabriel, que tinha marcado na estreia, um jogador que também foi tratado como aposta de forma expressa pelo diretor de futebol. Assim, o Vitor Gabriel é uma aposta do Ceará para esse ano. Assim, é um jogador que já chegou sendo meme assim, da torcida, já chegou um torcedor
através dos números do Vitor Gabriel, as atuações nas últimas temporadas, chegou sem muita crença, mas já fez 2 gols. Eu acho que é injusto você criticar um centroavante quando ele recebe a bola no pé e faz gol. Assim, ele no primeiro. Não tem como criticar o cara. E eu acho, inclusive, foi injusto da parte de Mourinho, depois dele ter marcado um gol na estreia. Assim, teve praticamente 2 bolas, uma ele chutou, foi travada. A primeira ele fez logo o gol. Entrou, recebeu a bola, fez o gol, assim. Aquela bola na cara do gol de centroavante, mas fez o que tinha que ser feito, tirou do goleiro. E eu acho que um jogador que chega com esse status de aposta, com toda essa cobrança da torcida, se ele faz um gol, você dá confiança pro cara, você deixa ele vir de titular no segundo jogo, você vai ali se ele vai pegando confiança. E o Vitor Gabriel hoje já abriu o placar, justamente mostrando o trabalho desse meio campo. Assim, o Ceará tocava a bola de forma organizada, não era uma coisa solta como o jogo contra o Ferroviário, que o time tentava e estava sempre um segundo atrasado, estava sempre meio metro longe de onde o passe estava, assim, a coisa bem bagunçada. Não, hoje já mostrou um pouco mais de organização. Lógico, assim, a fragilidade do adversário sempre ressaltando, assim, um adversário quanto mais frágil, quanto mais próximo do amador ele mais espaço ele cede, né? Então um time minimamente com qualidade, ele consegue tocar essa bola ali sem ser incomodado. Então o Guilherme Castilho recebeu uma bola ali pela direita, soltou para o Eric, deu um passe sensacional para o Vitor Gabriel ali, que guardou ali como um centroavante, assim, já mais sem ângulo do que no primeiro gol, assim, guardou. Antes ele já tinha tido uma oportunidade que ele recebeu de cabeça, mas ele estava meio de costas, tentou cabecear e encobrir o goleiro. Eu acho que dentro das funções do atacante, o Vitor Gabriel, ele é injusto de ser criticado, assim, ele não perde um gol, não perdeu ainda um gol de frente pro goleiro, ele nunca pegou uma bola... Aquele gol assim, incrível, imperdível, né? Ou uma bola sem ângulo que ele isolou. Não, ele sempre, até hoje, assim, as oportunidades que ele teve, ele deu na direção do gol ou foi travado. Assim, sempre teve lógica nas finalizações dele, assim. E até o gol, Léo, até um reforço aí, apesar de não ser muito fã do Vitor Gabriel, mas ele teve um mérito, além do o passe do Eric, deixou ele de cara, mas ele teve o mérito de pegar a bola de primeira, que não é tão fácil como e sem ele ângulo, pegou. Né? Sem ângulo, ele a bola ele só pegou entraria ali. No cantinho mesmo, direito do goleiro, mas foi assim, batendo cruzado, não foi assim, não foi recebeu só para escorar a bola e meter para dentro. Não, exatamente. Ele teve o mérito dele de realmente pegar bem na bola. Exatamente, e o goleiro do Pacajus é um bom goleiro, assim, no segundo tempo fez defesas importantes, que pediu que o placar fosse mais elástico, senão foi um goleiro fraco, assim, para permitir aquela bola entrar. Realmente eu vi muito mérito do Vitor Gabriel nessa jogada. E a transmissão, né, assim, a gente tem essa dificuldade com esses streamings aí, sempre. Aí teve um apagão na transmissão, que ficou sendo reprisado o gol, assim, em loop durante muito tempo. E quando a gente voltou, já foi com o replay do segundo gol, que não foi transmitido na transmissão. Foi um golaço do Guilherme Castilho, de média distância. Ele que tem essa qualidade em bater na bola muito bem de média e longa distância. Foi assim que ele fez o gol, que levou para os pênaltis nas quartas de final da Copa da Sul-Americana, no passado, contra o São Paulo. Então, um jogador que tem essa qualidade ainda mais, né? Assim, é muito difícil explicar e justificar o Guilherme Castilho ser reserva nesse time do Ceará, assim, ainda mais com o Richarlison sendo tão criticado, né? Assim, o Mourinho precisa dar um jeito de dar uma proteção maior para esse meio campo, sem abrir mão da qualidade do Guilherme Castilho, porque é um jogador que custou caro, é um jogador ainda caro e que precisa ter retorno desse investimento. Léo, um adendo aí, como tu falasse, como travou lá para ti, eu estava assistindo o jogo do Náutico e do Ceará, né? E aí do Ceará teve uma bola antes do gol que quase o Guilherme Castilho fez. Um gol na entrada da área também. Uma boa jogada de Eric, que foi na linha de fundo e deu voltando para ele, e ele chapou e a bola não entrou. Então o Guilherme Castilho quase já tinha feito o primeiro gol dele nesse jogo, antes de marcar aquele golaço de fora da área. E realmente, Guilherme Castilho, por quem acompanha Guilherme Castilho, da base, vindo do interior de São Paulo, depois chegando no Atlético Mineiro, ele não teve muito espaço. No Confiança, que ele foi muito bem na Série B no Confiança. Então, um dos grandes destaques do Confiança, que é o time de Confiança que era bem arrumadinho, de 2021. E aí, em 2022, o Juventude fez uma boa competição. E foi uma excelente... 2022, não, acho um ano anterior, né? Fez quando o Ceará, antes do Ceará comprar. E aí foi um jogador muito, assim, de destaque, o cara que sabe fazer segundo volante, faz o terceiro homem de meio de campo. Então, fica um pouco difícil entender como o Ceará não consegue aproveitá-lo melhor.
e até nessa posição de segundo volante, que de alguma forma na Série B o Ceará, como vai ser um time provavelmente protagonista na competição, vai precisar ter mais a bola do que dar a bola ao adversário, então ele é um cara muito útil para isso. Até porque também o Ceará, até uma coisa que eu queria saber aí de ti, o Ceará, como o Vina ficou, hoje tem 3 camisas 10 no elenco, praticamente, né? O Vina, o Jean Carlos e o Chay. Então teve muito investimento, talvez, aí para essa posição centralizada, e que são 3 jogadores que jogam muito centralizados, enquanto centroavante está faltando, né? Exatamente, exatamente. Assim, é um investimento que a torcida cobra, principalmente a lateral direito e centroavante. No jogo passado, contra o Ferroviário, apesar da derrota, os 10 primeiros minutos de jogo foram interessantes do Ceará. Até o momento onde o Ferroviário percebeu que os volantes, você passava por eles quando queria, o Ceará teve um jogo interessante, assim, mas foram curtíssimo espaço de tempo, assim, foram 10 minutos. Mas você claramente percebeu que o Morínigo tentou, supostamente, quando se viu a escalação, imaginou o Vina vai ser o falso 9. Mas ele não fez isso, ele colocou o Vina e o Jean Carlos centralizados fora da área, vindo de trás, e colocou 2 pontas abertos. Então, o que ele fazia com isso? Tanto o Jean Carlos como o Vina pisam na área. Então, os pontas abriam e esses 2 revezavam entrando na área e vindo em bloco. Então, assim, eu achei, na teoria, sensacional. Eu acho, assim, que não pode ser descartado essa possibilidade por causa do resultado final do jogo. Isso é uma armadilha muito comum no futebol. Você, através do produto final, você descarta algo que foi bom, e eu acho que o torcedor pressiona muito para que isso aconteça. Eu acho que é muito interessante que isso seja trabalhado novamente por essa falta de centroavante e também para não perder essa qualidade que o Ceará tem ali com o Vina e o Jean Carlos, porque os 2 finalizam muito bem. Você tanto tem o Jean Carlos como tem o Vina, e os 2 finalizam bem de média distância. Voltando para o Castilho, eu acho que o Castilho é muito refém dessa qualidade que ele tem com a bola no pé e indo à frente. Ele é muito refém, não, ele é vítima, melhor dizendo assim. Tanto refém como é vítima também, porque todo treinador um pouco mais incompetente, limitado, e assim, o Ceará tem um rosário de treinadores incompetentes ao longo de 2022, nessa cabeça, dessa qualidade do Castilho avançar, eles não enxergavam ele como um volante que tinha qualidade de ir à frente. Eles sempre enxergavam como um cara que podia ser o substituto do Vina, e ele naturalmente não é. Então, assim, tentavam ele naquela posição, como não dava certo, acho que chegou a funcionar em alguns momentos, mas como não dava certo, ele acabava perdendo espaço no time para botar um meio de campo mais também com aquela condição de assim, ele tem muita qualidade no pé, ele é um cara que marca mal. Entendeu? Assim, acho que o treinador precisa construir essa possibilidade, proteger o Castilho para que não perca essa qualidade. É uma peça cara, é uma peça até existem poucos no futebol assim, tão jovens quanto o Castilho, ainda mais numa Série B, assim, que chega à frente, que chuta, que tem um chute mais chance. Hoje ele deu o passe para o primeiro gol aberto, ele fez o gol mais centralizado, vindo de trás, e teve hora que ele estava armando o jogo, mesmo praticamente ele pegando a bola da zaga e distribuindo o jogo, assim. Acho que é muito desperdício. Eu prefiro ele de 8, viu? Eu prefiro ele de 8, do que de 10. Também. Eu acho que de 10 ele perde muito de 10 ele perde. Eu acho que é uma contingência, assim, de um jogo em específico, um momento de jogo, você usar, porque ele tem realmente essa qualidade, mas você perder ele vindo de trás, você perde, inclusive, essa arma dele, desse chute de média distância. Você perde essa inteligência dele de jogo, assim, eu acho que ele faz muito, eu acho que o que assemelha ele do Vina é essa capacidade de fazer o jogo rodar passando pelo pé dele. Assim, ele é um jogador que assim como o Vina, nos seus melhores momentos, ele tem essa capacidade, ele faz o time todo jogar. Ele faz jogadores limitados, entendendo o espaço, eles ocuparem um espaço onde eles se tornam mais úteis, eles se movimentam mais pelo campo, e eu acho que o Guilherme Castilho tem essa mesma qualidade. Aí, assim, depois do segundo gol, que eu só vi no replay, o Ceará deu uma desacelerada, natural mesmo, o Pacajus ali tentou, mas, assim, muito falta de qualidade, assim, é um time realmente muito limitado. Então, o Ceará desacelerou, e aquela coisa até perigosa, aquele momento da temporada, eu acho que o time tem que manter sempre a rotação alta, eu acho que o time tem que tentar, é um time já mexido, era um time já que algumas peças foram poupadas, o Vina nem no banco foi hoje.
E era algo que se preocupava também muito sobre o Janderson, né? O Janderson foi um dos melhores jogadores nas 2 primeiras partidas e sempre joga com muita intensidade, muita explosão, assim. E é uma peça que tende a ajudar demais na temporada, assim. Por isso a necessidade realmente de rodar esse elenco. Então, no segundo tempo, ele já fez várias substituições, né? Ele colocou o Luvanor, colocou o Janderson, mexeu bastante no time. E aí o Ceará recuperou essa intensidade. Eu acho que o Ceará até ficou mais criativo. Eu acho que o Ceará até chutou mais em gol, assim, exigiu mais do goleiro do Pacajus. No mesmo lance, ele chegou a fazer 2 defesas ali, praticamente ali a queima-roupa, assim, defesas bem difíceis, bem difíceis. E o Luvanor, dessa vez, assim, tinha ido muito mal na estreia dele contra o Ferroviário. E eu acho assim que por culpa do planejamento de futebol do Ceará, o diretor de futebol do Ceará hoje, o Alberci Júnior, né, deu entrevista, inclusive, na semana, dizendo isso, assim, que o Luvanor jogava de 9. O Luvanor, o Ceará precisa contratar um 9, e ele disse, não, mas temos aí o Luvanor que joga de 9. A gente sabe que o Luvanor joga de 9 de forma improvisada, ele não é um 9, o cara joga mais aberto, assim, é como ele rende mais. E ele na entrevista coletiva disse, não, do meio para frente eu jogo em qualquer posição. A gente sabe que ele realmente é um cara que finaliza bem, mas é um cara que se destaca mais jogando aberto, e hoje foi comprovado isso. Assim, ele não ganhou ritmo em 3 dias, ele simplesmente estava jogando aberto na posição dele, e foi bem, sim, fez um gol, deu uma assistência para o segundo gol do Eric. E eu acho que o Eric foi muito bem hoje, assim, é inquestionável. Eu acho que até na transmissão oficial hoje foi eleito o Guilherme Castilho como o melhor jogador do jogo. Assim, eu discordo demais, discordo muito. Inclusive, na transmissão, alguém elegeu o Vitor Gabriel o melhor da partida. Assim, eu pensei, uma pessoa não pode ter assistido o jogo, pelo amor de Deus, né? Então você diz assim, meu filho, você estava assistindo o jogo, mesmo assim, você estava... O repórter de campo que elegeu o Vitor Gabriel o melhor jogo da partida. Falei, não tem como, acho que ele só lembrou desse nome na hora, porque o que o Eric tinha mais que fazer, assim, além dos 2 gols e da assistência, ele foi muito participativo, assim, ele chutou bola dentro da pequena área, chutou bola pro goleiro, assim. Léo, e teve também o fator churrasquinho de língua, né, do Eric. Não, demais. E o Eric eu sempre falei, assim, em relação ao Eric, que o Eric agora tá no lugar dele. E tá acontecendo aqui nos comentários algo que eu achei que tava para acontecer, já ia chamar, mas agora tá rolando em alta, ó. Opiniões divergentes em relação à cachaça. Adriano Bruno disse que entrou até bem, mas seu Flor tá dizendo que, pô, não dá, cara, sem condições desse indivíduo. Sua opinião, Léo Fontanelli? Não, eu já disse, o Cachaça não é... Se você olhar as imagens dele fazendo os exames na volta da temporada, ele não é mais jogador de futebol. Ele não tem musculatura, tônus muscular de atleta de futebol. Se você for num racha, você pede para os boleiros do racha levantarem as bermudas, assim, as pernas são iguais às dele, assim, são pernas sem tônus muscular. O Leandro Carvalho, ele levou um cartão amarelo, tradicionalmente, que ele sempre leva no banco, e quando ele entrou, ele deu uma entrada que podia ter levado amarelo. Se fosse no Campeonato Brasileiro, o juiz tinha dado amarelo. Ele teria sido expulso com 5 minutos de jogo. Eu acho que ele correu lá, tentou, mas não tem mais condições da prática de futebol. Assim. Realmente, para a prática do futebol profissional, ele não dá mais. Ele passou porque não quer mesmo, por opção dele. Eu nem considero, assim, eu não ia nem incluir nos comentários. Se não vem no chat aí, eu nem tinha lembrado que ele tinha entrado. Mas o Luva não entrou bem pela ponta, o Janderson entrou muito bem, assim, eu acho que já tá merecendo um seu golzinho ali, tá chutando, tá tentando, e o Eric, né, marcou o seu segundo gol, teve outras oportunidades, e eu acho que o time funcionou, assim, tanto na formação inicial, e repito, assim, apesar da fragilidade do adversário, funcionou tanto na forma inicial, assim, eu acho que a obrigação de você, quando pega um time fragilizado, é você atuar de forma organizada, assim, aproveitar as oportunidades, atuar de forma organizada, assim, rodar o elenco. Eu acho que o Ceará fez ali, pagou uma conta de luz, assim, uma obrigação mesmo, uma obrigação, assim, mas jogando pelo menos de forma organizada, assim, a gente espera que isso dê confiança aos jogadores que fizeram gol, aos jogadores que jogaram hoje, dê ritmo, dê confiança. Eu acho que a zaga não foi exigida, é um ponto crítico do Ceará, não foi exigida, então, assim, fica muito difícil avaliar, mas não levaram susto, assim, até porque é um time bem inofensivo esse Pacajus.
Então já tem jogo de novo, então a gente vai já saber. Devem voltar os titulares. O que o Mourinho E tá outra, pensando. né, Léo? Mas pelo menos assim, o trabalho foi feito, né? O que tinha que fazer fez. Exatamente. E segue líder do campeonato, né? Quer dizer, é líder do campeonato. Então, não tinha muito mais o que fazer além disso, né? E nas circunstâncias que foram. Então, tá ok. Fez o que Exatamente, precisava fazer. Pagou a conta de luz de R$7. Justamente, exatamente. Acho que podemos ir para. Você já meio que deixou aí o caminho pronto para as análises individuais, acho que até já fez, de certa forma, né? Mas você quer fazer logo o seu pódio do bem e do mal? Eu falei por cima, mas é bom pontuar, né? Sempre é um momento bacana dos teles aqui. Em terceiro lugar, eu coloco o Arthur Rezende como destaque positivo. Assim, gostei muito da partida dele. É um volante interessante, assim, que tem um passe longo muito bom. No jogo passado entrou já com 3-0, já um jogo mais conturbado, mas na primeira partida ele entrou substituindo no segundo tempo o Kaique Gonçalves, e assim, é um cara que tem um passe longo, tem uma visão de jogo, é um jogador muito interessante. Também veio do Vila Nova, mais um jogador que veio do Vila Nova, mas um jogador que eu achei muito interessante hoje. Eu queria colocar, assim, mas o terceiro lugar a gente poderia colocar várias pessoas, né? O Luvandor teve um gol e uma assistência, o Janderson entrou bem, mas eu queria colocar o Arthur mesmo por essa dificuldade, assim, por ser mais uma peça nesse meio de campo tão criticado no jogo passado, mas é um cara que entrou e que é mais alternativa para o Mourinho mexer assim, nessa peça, tirar o Richardson. É importante tirar o Richardson. Se ele colocar o Arthur Rezende, se ele colocar o Guilherme Castilho, ele precisa tirar o Richardson. Assim. O Richardson está sendo nocivo para o Ceará desde 2022. É inconcebível. Em segundo lugar, eu coloco o Guilherme Castilho. Eu acho que foi, por todos os motivos que eu já falei antes, em detalhes, mas é um cara que tende a ajudar muito o Ceará, é um cara que tem uma qualidade muito acima da média para uma Série B, e o Ceará não pode desperdiçar essa peça. Assim, é um cara que quis ficar, não se opôs a ficar, quis vir, é um cara que sentiu o rebaixamento, mesmo não dependendo dele, porque o cara não era acionado pelos treinadores, é um cara que quando jogou no sacrifício, jogou com um sacrifício físico mesmo, machucado. Então, assim, é um cara que está sendo muito correto, assim, em toda a sua passagem pelo clube. E o melhor da partida, o Eric, assim, sem dúvida. O passe que abriu a partida, os 2 gols, se movimentou bem, finalizou, assim, não deu finalizações sem sentido, assim, todas as finalizações ele foi bem, ou mandou no goleiro, ou mandou próximo ao gol. E uma coisa que o Landim, cara, participa do Bora por Racha, ele tem uma página sobre táticas, assim, gosta mais de estudar o futebol de forma mais técnica. O Landim falou uma coisa, assim, fazia tempo aqui no Ceará a gente não teve a oportunidade, assim, o Eric também se lesionou, teve muitas dificuldades de ver um Eric mais inteligente, taticamente, soltando mais a bola. A gente sempre viu o Eric tentando resolver tudo só, e hoje ele foi muito inteligente, assim. Na decisão final, que é que o Eric peca sempre, hoje, mesmo com o adversário mais frágil, ele sempre soltou a bola na hora certa, ele foi muito bem. Então, assim, até por essa questão, assim, dessa característica, esse sinal de evolução dele, eu queria destacar ele como melhor da partida. Piores, eu acho tão difícil, assim, hoje citar alguém abaixo, porque, assim, quem entrou no segundo tempo, os que foram piores, tiveram menos tempo a mostrar, o Leandro Carvalho ali no finalzinho, mas seria até injusto, foi tão pouco tempo, assim, a zaga não foi exigida, assim, não tem como a gente... O Igor foi pouco acionado por aquele lado ali, mas quando foi acionado ele foi correto, não inventou. Eu faria uma ressalva, assim, só pro goleiro Alfredo Aguilar também, que não foi exigido, obviamente não foi exigido, mas demonstrou extrema dificuldade em jogar com os pés, assim. E, assim, muita dificuldade, se enrolando com besteira, assim, dificuldade de bater um tiro, de soltar uma bola ali, uma reposição, assim, muito embananado. Quase entrega uma, não foi, Léo? Quase entrega uma bola lá, numa rebatida que ele deu, bate no jogador. Exatamente. Exatamente. Uma atualização aqui. Tem gol no jogo do Bahia, e não é do Bahia, é do Jacobinense. O Jacobinense abriu o placar com o Vitório Santos de Jesus Júnior, e esse gol foi de pênalti. Acabou de acontecer. Vamos ver se o Bahia consegue se manter como único invicto. Tem jogo aí, tem jogo. Mas, assim, o Alfredo Aguilar demorou extrema dificuldade, assim, com os pés, assim. Antes desse lance mesmo, assim, eu acho que no primeiro momento que ele teve para repor uma bola na partida, ele já teve extrema dificuldade.
e depois para dominar ele se embananava. Então, assim, se é uma qualidade que o jogador não tem, assim, eu vejo muito erro de treinadores em insistir nisso. O treinador bota na cabeça dele que ele tem que ser um goleiro que sabe jogar com os pés, que arme o jogo, e fica insistindo nisso, sem o jogador ter essa qualidade, eu acho que acaba prejudicando. Acho que às vezes é melhor fazer o feijão com arroz, assim, mas também não foi muito exigido ao ponto de ser avaliado por outros quesitos. Teve só essa questão mesmo para comentar. Mas não consigo fazer nenhum destaque negativo, assim, que mereça mesmo esse pódio do mal. Pô, 4-0 também, né? Vai pro Robson de Castro, só porque ele merece sempre. As três posições. Robson de Castro, no terceiro.